2026 eu fiz um compromisso comigo de sair sozinha ou fazer algo sozinha uma vez por mês pelo menos. E eu tenho compartilhado um pouquinho disso tudo no Instagram e sempre chega algum comentário falando: caramba, como eu queria fazer que nem você. Olá, eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E definitivamente eu não era a pessoa que gostava de ser sozinha. Isso, na verdade, foi algo que eu ganhei, um dos inúmeros ganhos e inúmeros aprendizados de quando eu estava fazendo a minha terapia. Eu era a pessoa que combinava as coisas, mas se acontecesse algum imprevisto, se alguém não fosse, eu já olhava para aquilo e falava: é melhor não. Afinal de contas, não vai ser tão bom se eu estiver lá sozinha. O que aconteceu comigo é o que acontece com todo mundo que age assim, você começa a perder oportunidades. De repente eu via que eu não estava fazendo as coisas que eu queria porque eu me sentia incapaz de estar ali. Eu tinha muito aquela crença de que as outras pessoas estariam olhando para mim, de que se acontecesse algo eu não teria com quem compartilhar, fosse bom ou fosse ruim. E de repente eu deixava aquilo de lado. Só que a verdade é que aquilo continuava na minha cabeça, porque de certa forma eu ainda queria. Eu ainda olhava para aquilo como algo que era da minha vontade. E o quão incômodo é a gente se ver incapaz de fazer as coisas que a gente deseja. E foi aí que eu comecei a fazer as coisinhas aos poucos. Eu sempre recomendo, todo mundo que me pergunta, a minha recomendação geralmente é: vá ao cinema sozinha, porque é algo que você vai estar ali focado em outra atividade e as outras pessoas também. Ao mesmo tempo, algo muito interessante começa a acontecer. Eu já ouvi esses relatos e também é o que eu vivi. A gente começa a ver que as pessoas não estão agindo como a gente esperava. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tem aquela crença de que a gente vai estar fazendo as coisas de forma muito contrária ao que as pessoas costumam fazer. E é justamente por isso que elas vão nos julgar. Ao mesmo tempo, quando você começa a sair sozinha, se você mudar o foco da sua atenção, você vai começar a reparar que muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa que você faz. E de repente você deixa de se sentir como um ETzinho que está ali à parte e você começa a se sentir parte de outro grupo, ainda que estejam sozinhas. Se você me acompanha no Insta, você já me viu saindo e fazendo inúmeras coisas. É algo que eu sempre gosto de compartilhar justamente para incentivar essa autonomia nas outras pessoas. E geralmente eu acabo recebendo a mesma dúvida de sempre, que é: como você se prepara para tudo isso? Verdade seja dita, com o tempo a gente começa a se acostumar e a gente não vê mais tanta necessidade de preparo. Mas se no começo essa ansiedade bater, sempre se lembre que se tudo der errado, você pode voltar. Se aquilo não for tão bom, se você sentir que não deu certo, você pode voltar e tentar de novo. Vamos lembrar que o oposto da ansiedade não é você controlar tudo e deixar tudo em ordem, mas você ser capaz de lidar com o desconforto. E isso muitas vezes leva algum tempo de costume e não tem nada de errado nisso tudo. Se é uma pessoa que sai sozinha, também deixa a sua experiência e vamos aproveitar para incentivar todos esses movimentos nas outras pessoas. Também me acompanhe lá no Instagram, @psi.macarolina, para conhecer mais do meu trabalho. Te vejo lá!